Oi, amores! Gente, o que que um currículo Lattes não faz com a gente, né? Eu estava ali revisando o meu currículo Lattes para mandar para uma banca de examinação de mestrado e olhando tudo aquilo que eu já fiz dentro da academia me fez refletir sobre a minha vida. Então, parei tudo que estava fazendo ali para vir conversar com vocês antes de ir para o trabalho, porque eu achei interessante trazer isso aqui para dividir um pouco com vocês e para vocês também me conhecerem mais de pertinho. Bom, assim, a minha trajetória na academia, na faculdade, na pós-graduação e tentando agora a entrada no mestrado, me fez avaliar o quanto eu já avancei, na vida, né? Eu não quero chorar, eu vou tentar não chorar. Eu já estou emocionada. Eu sou pisciana, gente, estou entrando agora no mês de março, perto do meu aniversário, e vai ser assim daqui para frente. Muitas reflexões, muito carinho, né, com a minha história. Eu sempre faço isso no mês do meu aniversário e eu gosto muito de comemorar o mês do meu aniversário, o dia, e eu realmente comemoro o mês inteiro. Então eu já estou nesse misto de emoções, sabe? Bom, o que me veio na minha mente é uma frase do José Saramago. Muita gente fala essa frase, inclusive uma amiga minha me falou essa frase essa semana, que é sair da ilha para ver a ilha, sabe? Sair da ilha para ver a ilha. E às vezes a gente precisa se distanciar da nossa vida, do nosso centro ali, para poder enxergar a nossa realidade. E foi isso que eu fiz, sabe, gente, na minha trajetória de vida. E às vezes a gente reclama tanto, e às vezes a gente idealiza tanto uma vida pra gente. Nossa, eu não consegui o carro ainda. Nossa, eu não consegui o casamento ainda. Nossa, eu não consegui o apartamento ainda. Nossa, eu não consegui a viagem fora do país ainda. Enfim, são exemplos de sonhos e estratégias de vida que às vezes a gente tem e idealiza, mas, gente, se você olhar assim bem direitinho, você vai ver que realmente você já alcançou muito, sabe? E isso é muito válido. Não anule, sabe, o quanto você já alcançou na sua vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Pensando na minha trajetória, e não só na minha, mas dos meus irmãos, para quem não conhece, eu sou a irmã mais velha de vários, nem sei contar o todo aqui, quantos irmãos. Mas eu vou contar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que que eu tô falando, assim, de ser grato pelo que a gente já conquistou, sabe? É claro, eu ainda tenho muitas coisas que eu quero alcançar, que eu almejo, que eu vou alcançar. Na verdade, eu vou alcançar tudo que está na minha mente, tudo que eu pensei para minha vida, e isso é um fato, tá, gente? Pode demorar, não pode ser no meu tempo, mas eu vou alcançar. E o que me faz ter certeza do que eu vou alcançar? Cara, a minha trajetória, da onde eu vim, da onde eu saí, aonde eu cheguei e as possibilidades que eu ainda posso ter, sabe? Bom, eu vim de uma família muito desestruturada, eu vim de uma família com muitas questões, eu vim de uma periferia, de uma cidade do Goiás, hoje eu moro em Brasília, e eu vim de uma cidade do entorno de Brasília, chamada Novo Gama, cidade de Novo Gama, e o bairro onde eu morava se chama Pedregal. Então, tanto a minha infância quanto a minha adolescência, eu falo adolescência sim, gente, porque eu não tive adolescência, mas tanto na minha infância quanto na minha adolescência foram marcadas por muita violência, né? Por muitos contratempos, assim, para uma criança ter acesso, como eu tive, assim, muito nova, com muitas violências. Então, assim, eu perdi a minha mãe para o feminicídio, né? Minha mãe foi assassinada, ela tinha 27 anos de idade. Isso me assusta muito até hoje, porque eu vivi mais que a minha mãe, assim, sabe? Muito surreal isso para mim.
Então eu tive outros tipos de violência na minha família, como estupro, como tentativa de feminicídio. Eu perdi tios, eu perdi primos para violência, né? Tios assassinados, primos assassinados. Eu vi a minha avó sendo assassinada na minha frente, num assalto que teve na minha casa. E que não tem como dizer que essas violências, é, ela não nos atravessa, né? Não, não tem como. O que eu acho lindo na minha trajetória é ver que eu transformei, é, tudo isso, é, em educação, em força, para poder fazer diferente. Eu tenho um solo que eu fiz, é, ano passado ou foi ano retrasado, nem lembro mais o ano, que se chama é, Antes de eu ler, já me liam. Porque na minha trajetória da infância e da adolescência, muita gente da minha cidade falava: olha lá, a filha da Luana, essas meninas vão ficar igual a mãe, nossa, daqui a pouco tá grávida, daqui a pouco tá morta. Então as pessoas projetavam isso na gente. E, gente, eu usei isso com tanta força na minha vida para, tipo, mostrar que eu ia ser diferente. Não só eu, mas como os meus irmãos iam ser diferentes. E hoje, eu olhando ali o meu currículo, eu pensei nelas, né, nas minhas irmãs e no meu irmão. E olhando para a vida deles, além da minha, cara, irmãos, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Cara, o quanto que a gente já avançou, a gente já venceu, sabe? A gente já venceu, a gente não é estatística, como as pessoas achavam que a gente ia ser. Então, eu vejo a Gabriela, que é minha irmã, que é mãe solo. Nossa, uma mulher muito foda, criando essa menina sozinha, trabalhando, estudando e na área da educação, sabe, incentivando a minha sobrinha a ser uma mulher também forte. Eu vejo a Daniela, né, trabalhando com estética, que é uma coisa que ela gosta, empoderando outras mulheres também a se olhar com cuidado, a cuidarem de si. Casou agora, que era uma realização de um sonho dela, e está construindo a família dela, né? Teve um menino maravilhoso, que é o meu sobrinho, que é o Eduardo, que é um príncipe, é uma criança maravilhosa. Tá um adolescente agora, né? Na verdade, nem é mais criança. E eu tenho o Diogo, que é o masculino ali, né? A nossa força masculina na família. E o Diogo, gente, é uma pessoa incrível, um ser humano incrível. O Diogo é muito esforçado. O Diogo, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com perfeição, sabe? É um menino que mexe com elétrica, que mexe com tudo que você der na mão desse menino, ele vai fazer, ele vai desenrolar, sabe? E o Diogo mexe com marmoraria e ele é muito bom no que ele faz também, sabe? É, e o Diogo, assim, diferente das meninas, é, eu peguei ele para morar comigo. As meninas também moraram comigo, a Dani, a Gabi, nós morávamos todos nós juntas até eu ir para a faculdade e deixando elas caminharem, né, com os próprios pés. Que também foi muito difícil para mim essa decisão de me distanciar delas, sabe? E o Diogo eu peguei com 8 anos de idade, cuidei do Diogo até os 18 anos de idade, até ele realmente criar mais asas, assim, né? E viver a vidinha dele. O Diogo hoje é casado, tem seu apartamento, seu carrinho, tá construindo a sua vida, né? A Daniela também tem sua casa, seu apartamento. A Gabriela tá caminhando para isso agora, ter o seu próprio apartamento. Ela quer muito ter o cantinho dela com a minha sobrinha e a gente vai conseguir isso, né, Gabi? A gente vai conseguir isso. Então, gente, não dá para olhar para essa história e falar que eu não venci, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu preciso alcançar tanto, nossa, tá demorando tanto certas coisas que eu quero.
e eu já consegui muito, né? Não só eu quanto as minhas irmãs. Então, um dos meus sonhos era morar sozinha. Hoje eu moro sozinha. Um dos meus sonhos era montar a minha biblioteca em casa. Hoje eu tenho a minha biblioteca. Um dos meus sonhos era fazer uma faculdade. E eu já fiz a minha faculdade, eu já fiz a pós, eu já estou no mestrado, indo para o mestrado, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, assim, vários sonhos, várias coisinhas que eu queria, eu alcancei. Eu queria um iPhone, porque eu queria fazer vídeo, eu sempre fui muito essa pessoa de mostrar um pouquinho da minha vida, de apresentar isso para as pessoas, porque eu acho que é isso aqui na internet que faz outras pessoas olharem pra gente e falar, cara, eu também consigo, né? Então, eu me inspirei em muitas pessoas na internet. E isso aqui também é muito incentivo das minhas amigas, né? Você tem muito a agregar, faz um vídeo, um canal no YouTube, faz um, um canal no TikTok, enfim, nas redes, fala mais da sua vida. Então, isso é um incentivo das minhas amigas também. Outra coisa que é super importante a gente pensar na nossa trajetória é quem anda com a gente. Quem são os seus amigos, quem são as pessoas que realmente estão com você. E aqui nesse vídeo eu quero citar 3 pessoas na minha vida que fizeram muita diferença e que fazem muita diferença. Então, são 3 mulheres, para variar, né, gente? A minha vida ela é muito marcada por mulheres, sabe? Eu fui criada por mulheres matriarcas, assim, né? Minha avó, tenho muitas mulheres como referências, assim, na minha vida. Uma delas é a Pamela Marques, que é conhecida aí pelos íntimos e eu gosto de chamar de Mel. Ela é escritora e ela tem um livro chamado Mel e Pimenta, se eu não me engano. E aí eu chamo ela de Mel por esse livro. E a Mel, ela salvou a minha vida em 2 momentos. E eu vou me emocionar de novo falando dela. E eu já falei isso pra ela, ela sabe, mas eu vou reforçar aqui pra vocês, né? E pra ela também. A Mel, ela salvou a minha vida no dia que ela chegou na porta da minha casa com uma cesta básica. E aí eu falo que ela salvou a minha vida física, ela me alimentou, né? Eu estava passando por um momento muito delicado. Eu já morava com as minhas irmãs, já morava sozinha e estava sem comer já há alguns dias, estava sem comida em casa. E eu lembro muito dessa cena, ela e a mãe dela chegando na minha casa com uma cesta básica. Então, ela salvou a minha vida física nesse dia. Mas ela também salvou a minha alma, eu digo assim, quando ela me apresentou a biblioteca da casa dela. Gente, quando eu entrei naquele espaço, naquele quartinho, eu lembro até as estantes que eram. Eram umas estantes de ferro, sabe? Antigas, assim. E ela falava de leitura, ela já escrevia, sabe? E aí, eu falei, nunca li um livro. Ela, como assim? Entra aqui. Aí, quando ela me colocou naquele quarto, ela falou assim: para você começar a ter o gosto pela leitura, você precisa ler alguma coisa que te interessa. Então, pensa em alguma coisa que você gosta, né? Ou às vezes de assistir, de ver, para você tentar se encontrar na leitura. E eu falei, eu gosto de romance, sou pisciana, não sei o quê. Ela, então pronto. Escolhe aí algum título que te chame a atenção. Gente, eu não lembro qual foi esse primeiro livro que eu li, mas eu lembro que era um romance do Nicholas Sparks, não sei pronunciar o nome deste homem, mas era um livro dele. E, gente, depois disso, ai, amiga, você não sabe o quanto que ter me apresentado os livros foi libertador para mim, assim. Gente, realmente. Hoje eu tenho um clube de leitura, hoje o meu mestrado é falando sobre literatura, falando sobre livro. Fui para a faculdade e me encantei também com os livros de dança. Então, assim, às vezes as pessoas aparecem na nossa vida e fazem coisas pequenas que realmente crescem num âmbito assim estrondoso na nossa vida.
E esse foi um ato dela que mudou a minha vida realmente. Então, assim, eu não vejo a Pamela como uma amiga, né? A gente até fala que nós somos irmãs. Então, eu tenho um carinho por ela como irmandade mesmo. E ela sabe que pode contar comigo para o que ela precisar. É 3 horas da manhã, se ela me ligar, eu vou atender essa mulher. E eu sou assim com as minhas amigas, sabe? Eu sempre vou estar do lado dela nos momentos bons e nos momentos ruins. A gente já dividiu muita coisa nessa vida, a gente se conhece desde a adolescência. Outra mulher que eu quero falar aqui para vocês, que talvez ela não saiba o quanto ela já mudou a minha vida, mas se ela não sai, se ela nunca, né? Se eu nunca falei isso para ela, eu vou dizer agora, que é a Joana Miranda. A Joana me deu oportunidades na dança que nenhuma outra pessoa me deu. Assim, e a gente se conheceu muito aleatoriamente. E para falar da Joana, eu vou falar de um sonho que eu tinha, né? Para quem não sabe, eu sou dançarina, hoje eu trabalho com coordenação pedagógica, hoje eu coordeno algumas escolas de dança aqui em Brasília e sou formada em licenciatura em dança e tenho pós-graduação em metodologia do ensino da dança clássica. Então, toda a minha trajetória acadêmica e de trabalho é voltada para as artes. E uma vez eu estava no ônibus e passei por um lugar que tem aqui em Brasília chamado Centro de Dança, que é um espaço do governo onde as pessoas fazem aulas de dança por um valor super acessível. E eu não sabia nada disso, eu só via um nome assim, sabe? Centro de dança. Eu não sei de onde eu estava vindo, gente, não sei. Eu não fazia faculdade ainda de dança, então eu estava em algum lugar do plano e eu passei de ônibus. Quando eu vi escrito centro de dança, eu dei sinal no ônibus e desci. E fui andando até esse lugar. Chegando lá, eu vi que o lugar estava fechado. Estava fechado para reforma na época, eu não lembro o ano. E o segurança que estava lá falou: Olha, tá fechado aqui, né, mas me explicou como que funcionava. E falou assim: Olha, aqui do lado tem o Teatro Nacional. E lá tem um projeto chamado Viva. Como que é a gente nome do projeto agora? Viva Arte Viva, que tem aulas de balé, que tem aulas de dança lá, por um valor muito bom. Aí eu falei, bem, tá, vou lá. E fui lá nesse projeto depois, enfim, e segui a minha trajetória na dança a partir desse projeto social. E, gente, olha como que é louco, né? Eu passei por esse lugar, centro de dança, que eu não sabia que existia aqui em Brasília. Só vi, desci e fiquei encantada por aquele lugar. Depois eu fui pesquisar sobre e tudo mais, eu fiquei muito encantada. Eu falei, nossa, um dia eu quero dançar nesse lugar, eu quero fazer parte desse espaço, gente. Ai, gente, a vida é louca. Gente, eu conheci a Joana numa oficina de dramaturgia na dança, no IFB, na faculdade onde eu me formei. E ali foi meu primeiro contato com ela. E depois eu fui trabalhar com ela em outros projetos, né, como produção, de pré-projeto, auxiliar de produção. E depois, gente, eu fui convidada por ela para participar e integrar a equipe que ia cuidar do centro de dança. Então, gente, eu não só dancei nesse lugar, eu trabalhei nesse lugar como assistente de produção quando o centro de dança abriu as portas novamente e pôde receber um público. Então, teve um edital na época e uma OSC que foi contratada, né, para poder cuidar desse lugar, era uma OSC da Bahia, e a Joana era o nosso ponto de referência aqui em Brasília. Então, eu, ela e a Ivana trabalhamos na produção do centro de dança durante um ano. E toda vez que eu pisava no centro de dança, eu falava: Olha onde que eu tô. Eu passei pela porta desse lugar num ônibus, desci correndo para saber o que que era esse lugar. Hoje eu estou trabalhando aqui. E não só isso, né? Hoje eu coordeno a parte da dança infantil no centro de dança. Nós somos as únicas turmas que trabalham com balé para criança nesse espaço. E até hoje eu trabalho nesse lugar. Então tenho muito orgulho disso.
né? Eu jamais imaginaria que um dia eu trabalharia nesse espaço, jamais imaginaria. Então a Joana, ela foi essa mulher que me deu muitas oportunidades dentro da dança, né? Não só isso, eu já trabalhei com a Joana em residência, então esse solo que eu acabei de falar para vocês, porque eu antes de eu ler, já me liam, foi em um projeto dela, né? Ela já me convidou para dançar com ela no espetáculo dela, A Travessia, e hoje a gente ainda continua, né, com essa parceria de trabalho. Então, gente, olhar para essas pessoas que estão à minha volta, essas mulheres incríveis, é perceber que eu já venci muito, sabe? Para terminar aqui, que tá ficando enorme esse vídeo, e eu já tô muito chorando, eu quero falar de uma outra mulher, que é a Mari Fernandes, Mariana Fernandes, e que eu chamo de Mari, que eu chamo de meu pão com ovo, e ela vai entender por que esse pão com ovo. A Mari eu conheci, gente, em um outro momento da minha vida, recentemente, acho que tem uns 2 anos, 3 anos que a gente se conhece. E eu fui uma cliente da Mari. A Mari e a Bruna são duas mulheres muito maravilhosas e que têm um projeto, né, que tem uma empresa chamada Vivência, que é uma agência de viagens só para mulheres. E eu fui uma cliente delas no ano de 2023, né? Eu tinha acabado de me separar de um relacionamento e eu queria focar em mim, focar nas minhas coisas, queria começar a viajar mais e eu escolhi a Vivência para fazer essa primeira viagem. Então, foi uma viagem aqui para pertinho de Brasília, que é a Chapada dos Veadeiros, que eu não conhecia. Então, na época, eu paguei, fui, fiz a viagem com elas e, gente, a primeira vez que eu tive esse contato com a Mari, que foi na van, indo pra Chapada, eu falei, cara, que mulher foda. Eu fiquei muito encantada com ela, pelo jeito que ela falava, como ela se expressava. A Mari é uma mulher muito autêntica, sabe? E eu fiquei muito encantada por ela, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que é isso. Eu fiquei apaixonada por ela. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: eu preciso ser amiga dessa menina. Eu preciso. Era isso na minha mente o tempo todo. Eu preciso ser amiga dela. E não é, gente, que hoje a Mari ela tem um papel muito importante na minha vida. Então, eu não só fui trabalhar com a Mari, hoje eu sou uma das guias que trabalha na Vivência, que isso para mim é uma coisa surreal também. Eu nunca imaginei trabalhar nessa agência. Eu nunca tive a pretensão de trabalhar. Eu só queria ser amiga dela. Era a única coisa que passava na minha cabeça ser amiga dessa mulher. E depois eu recebi um convite por ela para fazer parte da equipe. E já tem 1 ano que eu faço parte da equipe da Vivência. E realmente a Mari virou a minha amiga, virou a minha parceira, virou a minha irmã, sabe? A Mari chegou a morar aqui comigo na minha casa há alguns meses e ter essa mulher aqui no meu espaço, na minha casinha, dormindo comigo, dividindo a cama comigo, dividindo o pão com ovo. Por isso, né, que a gente tem essa frasezinha interna aí entre a gente. E ver a Mari assim tão pertinho de mim hoje me dá uma alegria, me dá uma felicidade imensa de olhar para minha trajetória e falar, cara, olha só as mulheres que estão ao meu redor, olha só as mulheres que fazem parte da minha vida, sabe? E eu tô citando aqui só 3, né? Tem muito mais mulheres que fizeram muita diferença na minha vida, que fazem ainda aqui. Eu poderia ficar aqui a vida inteira exaltando a vida dessas mulheres, né? A vida das minhas irmãs também, que são mulheres incríveis, que eu admiro muito elas. Então, gente, é tão importante a gente sair da ilha para ver a ilha. É muito importante a gente sair um pouquinho, sabe, da nossa história, assim, e poder olhar o quanto a gente já conquistou, o quanto de sonhos que eram irreais pra gente, que a gente já alcançou, sabe? Então, sou muito, 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 muito grata por tudo que eu já conquistei, por todas as pessoas que chegaram até mim, que fizeram a diferença na minha vida.
e que eu vou ser grata para o resto da vida. Então, mais uma vez, eu estou saindo da ilha para ver a ilha. E eu espero que você faça isso também aí na sua trajetória, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença grande na sua vida quando você começar a olhar de fora. E faz um olhar mesmo de fora, vendo quantas coisas você conquistou, não vendo o que você ainda quer alcançar. Entende? Eu acho que isso que é importante. Partir do ponto, cara, eu já conquistei muito, tá? Eu quero mais. Mas o que eu já conquistei já é muito. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês nesse dia. Um beijo e até o próximo vídeo.